Bom dia, quero vos desejar a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes nessa manhã por estar na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de uma vez mais poder assumir uma tribuna como esta para poder falarmos da palavra de Deus, amém? É bom estar aqui com vocês essa manhã. Nós, através dos louvores que já foram louvados aqui, nós podemos sentir a presença de Deus verdadeiramente. Amém? Queridos, sem perca de tempo, nós vamos continuar falando de um assunto que está sendo ministrado aqui alguns domingos, como também no domingo passado foi ministrado aqui pelo pastor Enéas a respeito do Espírito Santo. Amém? Estamos falando dessa pessoa tão especial, essa pessoa que é o nosso ajudador, esta pessoa que é o nosso alertador, essa pessoa do Espírito Santo que é aquele que leva as nossas orações, diz a Bíblia, que ele intercede, ele é o nosso intercessor, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E hoje nós vamos falar, continuando esse tema, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Aleluia! Porque isso é tão importante para a nossa vida, e nós vamos ver aqui, que por vezes nós ficamos até assim, algumas pessoas até se esquecem. Já viu quando a gente está alegre, acontece alguma coisa assim, com muita alegria no meio das pessoas, e aí nós esquecemos que estamos no meio das pessoas, e a alegria invade o nosso coração de uma forma tão grande, que nós começamos a ser renovados pelo Espírito Santo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso de você estar no meio de pessoas falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, e vai enchendo o nosso coração de um gozo tão tremendo, que nós começamos a falar em línguas estranhas, começamos a ser renovados. Isso é um dom dado de Deus, um dom dado para nossas vidas, e que faz nos alegrar de uma forma tão tremenda. É sobre esse Espírito Santo que nós vamos falar aqui essa manhã. O texto que nós vamos falar, o texto bíblico está em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Amém? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir o texto para ficar bem frisado na nossa mente, amém? Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Quem está dizendo essas palavras é o profeta João Batista. Diz a Bíblia que João Batista aparece no deserto da Judéia como profeta, e ele vem com a missão de batizar com água. Se o irmão puder voltar aí para o slide, já, que aí nós vamos acompanhando que o texto está ali também. Amém? João, ele aparece no deserto da Judéia para começar a cumprir o seu ministério. O ministério de João era batizar com água para arrependimento. Todos aqueles que reconhecessem o Senhor como Salvador da sua vida, que quiseram abandonar uma velha vida, constituir uma nova vida, sendo guiados por Deus, essas pessoas deveriam passar por um ato que é o batismo com o Espírito Santo, com um simbolismo de sepultar a sua velha natureza, sepultar uma vida passada, nascendo dali um novo homem, para uma nova vida, com uma nova visão, com uma nova experiência, com uma nova mentalidade. João aparece no deserto da Judéia e ele começa a batizar pessoas. E é engraçado que João não vem como um pregador que
simplesmente é como um pregador que está falando assim para que as pessoas... Não, João vem com uma mensagem dura. E João começa a dizer, imputando sobre aquelas pessoas os pecados que ela cometia. João dizia, vocês estão como raças de víboras. Vocês estão vivendo como pessoas em que não se pode depositar confiança. Mas eu tenho uma solução para vocês. Arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados. E no capítulo 3, no versículo 11, João, ele cumprindo o seu ministério, ele vai dizer, olha, eu vim batizar com água. Porém, vocês podem esperar algo que está por vir, que é ainda maior. Eu estou batizando com água por simbolismo, mas quem vem depois de mim, ou seja, está chegando aí um profeta. Ele é maior do que eu. E ele está chegando aí e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João está falando isto baseado na promessa em que o profeta Joel havia profetizado, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando João está batizando, imagina as pessoas que estavam ali, naquele culto de batismo, um dos cultos mais bonitos da igreja, onde as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo. Imagine um culto como aquele, em que a banda estava tocando, João está batizando e pregando, e de repente alguém vem caminhando. Alguém que não era igual ao que estava ali, mas alguém diferente. E ele vem caminhando em direção a João. João estava falando dele, e ele vem justamente naquele minuto, aparece Jesus. E a palavra que João, ao levantar os seus olhos e ver Jesus, ele vai expressar, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, não está na Bíblia, mas eu quero abrir um parênteses para acreditar que aconteceu naquele momento. João está falando do batismo com o Espírito Santo com fogo, e aparece Jesus, e João, no momento, ele vira e vai dizer, é este que eu estava falando. A minha pregação acaba de se materializar. Ele está aqui. Permita-me dizer nesta manhã, alguém especial que chegou aqui, aleluia, antes que você viesse para este culto, ele já estava te esperando. Ele chegou neste lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está nesta igreja nesta manhã. E se você acredita nisso e possa manifestar, com glória seja dada ao nome do Senhor. Esta promessa que foi anunciada por João. O que aconteceu aqui, irmão? Esta promessa anunciada por João, ela é incisiva e ele está confirmando o que o profeta Joel falou. Quando nós falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, nós temos comprovações bíblicas para isso. Eu não vim aqui falar da história da carochinha. Eu não vim aqui dizer que o fulano doutor falou. Eu não vim aqui dizer a experiência que alguém teve. Eu vim aqui dizer que na Bíblia está escrito, e não só a experiência para outras pessoas, mas para uma experiência pessoal. Se você não experimentou ainda o batismo com o Espírito Santo, esta é a sua oportunidade. Esta manhã há uma janela de graça aberta nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui e há uma oportunidade para que você experimente esse batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Mas para eu saber o que é batismo com o Espírito Santo, pode para o próximo. Eu preciso saber o que não é batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Vai chegar, os irmãos. Vai chegar lá. Próximo aí, gente. O batismo com o Espírito Santo não é salvação. Não é. Porque muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo poderão perder a sua salvação.
E pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo poderão alcançar a salvação. Então, batismo com o Espírito Santo não é salvação. Nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo estão preparadas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, vamos ver o que está dizendo em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um símbolo que tine. Eu estou falando, irmão, que eu não estou enxergando o texto ali, estou falando o texto que eu conheço. Amém? Por isso que está diferente dali. Aleluia! Se eu falasse a língua dos anjos. Mas, irmão, vocês vão acostumar comigo. Eu sou lá da roça, irmão, de Patinga. Vocês vão acostumar comigo, tá bom? Glória a Deus. Esse negócio aqui é muito chique. Eu estou me habituando ainda. Esse negócio assim de entrar ali no palco. Aleluia. Eu vou chegar lá, irmão. Amém? Eu sou lá da roça. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus e a graça de Deus que me alcançou e me trouxe para cá, irmão. Isso é graça. Amém? Um dia eu vou contar para vocês, numa outra mensagem eu vou contar para vocês a história. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo está dizendo aos coríntios que não é simplesmente necessário, não é somente falar em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é bom, o receber o Espírito Santo é bom, mas é preciso algo mais do que isso para alcançar a salvação. Então o batismo com o Espírito Santo não é salvação. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo não é santificação. A salvação vem através da santificação para a sua vida. E por sua vez a santificação vem pela palavra de Deus. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas você precisa da palavra de Deus. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas você precisa viver a palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ela é a responsável por nos levar à vida eterna. Se você é um crente que acredita no futuro, que almeja o céu, você está baseado na palavra de Deus. Aleluia! Então o batismo com o Espírito Santo não é salvação e também não é santificação. Também não é o selo, porque há muitas pessoas que confundem isso, selado com o Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo você recebe quando você aceita a Jesus como Salvador. Quando você decide por Cristo, você é selado pelo Espírito. Vamos ver o texto bíblico de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Não tem para cá, né? Aleluia. Está aqui, gente. Essa luz aqui, ó. Oh, glória! Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa, o que é a garantia da nossa herança. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. O que é a garantia da nossa herança? Eu estou aprendendo, gente, uma amarela ali, não é porque não entrou ainda. Jesus vai chegar, para a próxima vai ficar melhor. O que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória? Resumindo isso, o que é o selo? É a garantia de um pagamento, de uma compra que não pode ser revogada. Escuta, você foi comprado com preço de sangue. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele liberou uma moeda jamais incalculável. O seu sangue foi derramado pela sua vida. A partir desse momento, o selo do Espírito Santo desceu através do reconhecimento que você teve, para que você tenha garantia a vida eterna. Quem tem o selo do Espírito Santo vai morar no céu. Quem tem o selo do Espírito Santo vai alcançar as benevolências profetizadas pelos profetas, dito pelos apóstolos, em que um dia Ele virá. Aleluia, o próprio Jesus disse: um dia eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também vão estar lá. Aleluia. O selo é a garantia, é um documento. Através do Espírito Santo você tem um selo.
o documento que te dá direito à eternidade. Mas Jesus falou uma outra coisa muito importante. Ele diz assim, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele comissionou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Oh, aleluia, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas Jesus falou um negócio, antes disso tudo, ele falou em meu nome. Sabe o que Jesus fez? Ele foi no cartório celestial, assinou uma procuração. Não vai no seu nome não, que vai dar errado. Não vai do seu jeito não, que vai dar errado. Mas no meu nome você pode ir. Aleluia! Os demônios sujeitarão a você quando você usar o nome de Jesus. Aleluia! Ainda que você entre no covil, aleluia, de ladrões, Ele irá te guardar. O nome de Jesus é poderoso na tua vida. Você tem o selo do Espírito Santo e tem a procuração. Aleluia! No nome do Senhor. Que é batismo com o Espírito Santo não é salvação, não é santificação e não é selo. Então o que é batismo com o Espírito Santo? Vamos ver? Primeiro, batismo com o Espírito Santo é revestimento. O que é revestimento, gente? Revestir o que já está vestido. O Espírito Santo veio e através do selo, Ele vestiu você. Estávamos nus na verdade. Mas o Espírito Santo, quando nós aceitamos a fé, Ele nos vestiu. Mas para a obra que estávamos sendo preparados, o vestimento só não serviria, nós precisávamos ser revestidos. É como quando chega o inverno. Você veste bem uma t-shirt quando você está calor, sai mais à vontade, uma camisa. Mas quando chega o período do inverno, você precisa do quê? Revestir-se, colocar um casaco. O revestimento, ele tem duas coisas. Ele protege a camada já existente e dá mais durabilidade a ela. Eu aprendo aqui, quando a palavra de Deus diz que se nós perseverarmos até o fim, só persevera quem está revestido, gente. Só persevera quem está revestido pelo Espírito Santo. Olha o que diz Lucas capítulo 29, versículo 49, vamos ver, aqui, aleluia, eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder de Deus. Ninguém pode ir sem ser revestido, ninguém pode ir fora da hora. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, e quando ele disse, nós está na hora, vamos, sabe aquele cara que aceita Jesus, e ele fica doido para pregar, ele quer fazer alguma coisa, ele quer sair, ele passou, não, eu já passei ali no como é que chama, o plano de ajuda aí, irmão, PCE, já passou pelo PCE, aí daí a pouco ele já procura o pastor Né, eu estou pronto, eu estou preparado, eu quero fazer. Aí o pastor Né, não, fica aí mais um pouquinho, porque você precisa ser revestido. Tempo de preparação, revestimento. O Espírito Santo fez isso. Jesus disse ao discípulo, ficai em Jerusalém, não arredem o pé de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder de Deus. Revestimento de poder. Eu preciso, você precisa. Tem alguém que precisa aqui nessa manhã, revestimento? Eu preciso todos os dias ser revestido. Ninguém compra um casaco que dura a vida toda. Principalmente se ele morar num lugar de muito frio, como eu morava na Suécia. Gelo quase o ano todo, então você precisa de usar casaco mais vezes. Quanto mais você usa o casaco, a durabilidade do casaco vai, o casaco vai desgastando. E é engraçado que as primeiras coisas que acontecem com o casaco é rasgar o bolso e aqui, ó. Aí quando você sai com o casaco, você não viu que está rasgado, você levanta o braço, a pessoa já vê logo aquele buracão. Gente que se revestiu uma vez, mas parou no tempo e não quer continuar se revestindo do poder de Deus. É desse jeito, é notório.
tem um buraco no casaco dele. Mas nessa manhã eu te convido a entrar nesse ambiente espiritual para que você seja revestido. Oh, aleluia! O revestimento não vai parar, vai continuar. Aonde, pastor? Eu vim para a igreja, quando eu venho para a igreja adorar o nome do Senhor, enquanto o louvor está louvando, eu estou levantando as minhas mãos e estou louvando ao Senhor. Eu não perco a oportunidade da segunda-feira estar num culto de oração. O que é isso? É revestimento, porque o revestimento só acontece quando você se aproxima de Deus. Vamos para frente, senão a hora acaba e nós não chegamos no final. A segunda coisa que acontece quando nós somos batizados, ou o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é gozo, é alegria. Oh, aleluia! Quando somos batizados no Espírito Santo, somos contagiados com um gozo imensurável, a ponto de sermos confundidos como loucos, ou como quem está embriagado. Atos capítulo 12, versículo 13. Olha o que eles disseram. Alguns outros, todavia, zombavam, dizendo: eles estão bebendo vinho demais, estão bêbados, em outras traduções. A alegria que é gerada dentro de nós, ela é imensurável, é muito mais de quando os benfiquistas vê o Benfica ganhando um jogo, de quando os... Eu vou falar aqui do outro, do verde, né, porque senão o negócio fica feio. Quando o pessoal do Sporting, do Porto, os cruzeirenses, os atleticanos, sabe quando o jogador está lá jogando e você está na sua sala? É coisa de doido, porque ninguém está perto, o cara não está escutando o que ele está falando, mas ele está na televisão: vai, pega essa bola, chuta essa bola. É outro técnico que está lá em casa. E quando o time faz um gol, irmão, ele vibra, ele pula, ele quebra a cadeira de casa. Ele só não quebra a televisão, senão ele continua vendo o jogo, mas ele quebra tudo em casa. O que é isso? É alegria. Mas essa alegria não é comparada à alegria que traz o Espírito Santo de Deus para a tua vida. É muito maior a alegria que o batismo com o Espírito Santo traz para você. Ouvindo algumas pessoas experts nesta área, eles estavam dizendo que as línguas estranhas podem ser reproduzidas por outras pessoas que a escutam. Normal. Não faça isso, é um conselho que eu dou, mas tem muitas pessoas brincando com línguas estranhas, brincando com o batismo com o Espírito Santo, imitando pessoas sendo renovadas com o Espírito Santo. Cuidado. Eles podem até produzir o mesmo som, mas não o mesmo efeito. Eles podem falar de línguas estranhas, mas eles não estão conectados com a glória que traz um gozo imensurável para a nossa alma. Oh, parece que quando nós estamos sendo renovados com o Espírito Santo, nós não importamos com quem está à nossa volta, se nós vamos chorar, se a maquiagem vai borrar, nós não estamos preocupados se nós vamos ficar todo, como diz aqui em Portugal, desfraldado, ou seja, com a camisa para o lado de fora. Oh, nós não estamos preocupados com isto, porque o gozo que invade a nossa alma, aleluia, é imensurável. Isso é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo traz gozo, aleluia. Vamos para frente. Porém, existe uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Que evidência é esta? Perdoe-me os estudiosos da Bíblia Sagrada que tem outra linha de pensamento. Eu vou permanecer naquilo que eu aprendi ouvindo a palavra de Paulo. Paulo disse a Timóteo: meu filho, deixa de escutar os outros, permaneça naquilo que você foi inteirado. A evidência, a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Falar em línguas estranhas, sem dúvida, é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo.
O ato também é conhecido como glossolalia. O que é glossolalia? É o ato de falar umas línguas que não podem ser interpretadas, literalmente línguas estranhas. Não há uma conexão, senão divina. Depois existe uma outra interpretação chamada xenoglossia ou xenolalia. O que é isto? É o ato de falar em outras línguas ou outros idiomas ou línguas idiomáticas que não foram estudadas. Tem pessoa que tem capacidade para isso. Começam a falar inglês sem nunca ter estudado inglês. Isso é xenolalia. E aí alguns vão dizer assim, não, pastor, mas o que aconteceu em Atos capítulo 2 não é glossolalia, ou seja, línguas estranhas, senão xenolalia. Mas permita-me dizer uma coisa, vamos para frente aqui. Vamos conferir isso. Em Atos capítulo 2, coloca aí para mim, Atos capítulo 2, versículo 4. Não dá para ler todos os textos. Se os irmãos quiserem, tira uma foto, grava e depois vai ler em casa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O próximo versículo, 5. Amém? Aleluia, vai chegar lá. Amém? Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa. Pois cada um havia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um de nós em sua própria língua materna? Partos, medos, elamitas e por aí diante. Permita-me chamar a atenção para 2 pontos nesses versículos que aqui estão expostos. O Pentecoste aconteceu dentro do cenáculo, onde aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas. Diz a Bíblia que houve naquele momento um som como de um vento. Não ventou, irmão. O som é que parecia um vento. Houve um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa. Encheu a casa dentro. Os 120 estavam reunidos e eles começaram a ver línguas repartidas como os de fogo sobre os que estavam reunidos dentro da casa. E eles começaram a falar em outras línguas dentro da casa. Porém, os que estavam fora da casa, isso que está acontecendo na casa, glossolalia, ato de falar línguas estranhas, desconhecida. De repente, fora da casa, reuniu-se uma grande multidão. Eles não estavam dentro da casa, eles estavam fora da casa, fora do cenáculo, fora do templo. E eles começaram a ouvir um murmurinho. E de repente, eles veem aquele barulho e eles começam a olhar. Aqueles homens que estão lá dentro, falando glossolalia, eles começam a escutar fora, xenolalia. Escute uma coisa, o Espírito Santo é muito mais surpreendente do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Enquanto eles falavam algo desconhecido dentro, aqueles que estavam do lado de fora conheciam através do seu próprio idioma a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo foi dado para a propagação do Evangelho. Isso acontece e eles começam a ouvir a palavra de Deus no seu próprio idioma. Escuta uma coisa. O que aconteceu naquele dia não é simplesmente para eu e você sair. Eu gosto, eu sou do fogo, sou pentecostal. Se você puxar uns vídeos aí antigos aqui da igreja, você vai ver. Eu gosto de correr na igreja. Há tempo para todas as coisas.
Mas só tem uma coisa, o objetivo, foi falado aqui a semana passada, nós vamos falar daqui a pouco. Não é esse o objetivo final. O objetivo final é o quê? Propagar o Evangelho. Você foi batizado com o Espírito Santo para que você seja testemunha, para que você propague o Evangelho, para que você alcance almas, para que você arrebata pessoas que estão morrendo sem a salvação. Este é o maior objetivo pela qual você foi batizado com o Espírito Santo. A prova cabal de o dom de línguas e a maior evidência do batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 6. Coloca aí rapidinho que nós vamos ler. O tempo está passando. Aleluia! Vamos ler só um ou outro, você guarda. Pedro na casa de Cornélio, você guarda. Vamos ver só Paulo em Éfeso, quando ele encontrou alguns discípulos. E os discípulos desconheciam o Espírito Santo. Olha, enquanto Paulo estava em Coríntio, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar da existência desse Espírito. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. E respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, Jesus, isso que nós lemos no primeiro texto. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor. E o que aconteceu? Quando Paulo lhe impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Precisava de falar em outro idioma. Se Paulo falasse grego, todos que estavam ali falavam o mesmo idioma. Era tudo cidadão do mesmo lugar. Não tinha necessidade então de acontecer algo sobrenatural para que eles falassem idiomas, senão que eles fossem renovados no Espírito Santo de Deus e conhecessem quem é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Vamos para o próximo. Como acontece o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, primeiro, é uma ação divina. Como que ele vem? De repente veio do céu. Aleluia. Ninguém contesta a ação divina, não vem, simplesmente acontece. Só que tem gente que pede. Eu já vi crente orando: Senhor, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso de uma intervenção divina. Aí quando a intervenção divina, ele fica. Não foi assim os discípulos? Pediram intervenção, aí Jesus vem andando sobre as águas. É um fantasma! Ficaram assustados. Tem gente que não está preparado. Você ainda não recebeu uma intervenção divina na sua vida, porque você não está preparado para receber a intervenção divina. Só vai acontecer no momento que você estiver preparado para receber. Diz a Bíblia que de repente veio do céu. De repente veio do céu. Irmão, é incontestável essa palavra. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, se preparando, orando, buscando, jejuando. E de repente, ação divina. O batismo com o Espírito Santo acontece quando tem uma ação divina. Tem um lenço aqui, eu acho que é para mim, né? Oh, glória. Estava frio, irmão, agora está calor. De repente veio do céu. Atos 2:2. Vamos ver. Segundo, imposição de mãos. Quando Paulo aceita Jesus, ele fica cego. Ele reconhece Jesus no caminho de Damasco. Ele ia matar uns crentes. Foi se esconder depois que ficou cego. E aí a palavra de Deus vai a Ananias e diz: Ananias, vai na casa chamada direita, tem um homem chamado Saulo. Quando ele ouviu essa palavra, ficou doido. Saulo, matador de crente, o que eu vou fazer lá, Senhor? O Senhor fala: vai lá, impõe as mãos sobre ele, porque ele é para mim vaso escolhido. Ananias chegou lá e impôs a mão sobre Paulo, e Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Naquele momento, oh aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aqui uma controvérsia, muita gente pergunta, e eu quero esclarecer nessa manhã: quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Primeiro de ser batizado nas águas, ou depois de ser batizado na água? Simplesmente acontece antes e acontece depois. Pode acontecer antes e pode acontecer depois. Com Paulo acontece antes.
Aos que aconteceram depois, como Jesus que foi batizado, e os céus abriu, o Espírito Santo desceu nele com forma de pomba. Estou acabando. Quando você escuta esse som aqui, irmão, entenda. É hora de parar. Ouvindo a palavra de Deus. Quando acontece o Espírito Santo é quando você ouve a palavra de Deus. A pregação na casa de Cornélio, não dá tempo para ler, mas a pregação na casa de Cornélio, quando Pedro estava pregando, oh aleluia, diz a Bíblia que ele estava pregando e enquanto ele pregava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Oh aleluia, a pregação do Evangelho traz isso. Vamos para frente. Atitudes para receber o batismo com o Espírito Santo. Próximo. Primeiro, arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Ele é o tripé da salvação. É o quê? É arrepender, confessar e abandonar. Você precisa disso para poder alcançar o Espírito Santo. Segundo, a unidade. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1, parte B. Terceiro, perseverança. E todos eles perseveraram. 1:14 de Atos dos Apóstolos. Quarto, obediência. Você precisa obedecer. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Finalidades do batismo com o Espírito Santo. Pode pular o próximo. Vamos para frente, não dá tempo. A capacitação. Depois de receber o Espírito Santo, Pedro é capacitado a fazer um discurso que com resultado mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Imagine, irmão, Pedro, pescador, homem que não conhecia letras, recebe o Espírito Santo e quando ele sai, abre a boca e ele prega, 3.000 almas converte ao Senhor. Esse mesmo Espírito está aqui nessa manhã, Ele quer te usar. Aleluia, Cascais não será mais a mesma quando o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida. Essas cadeiras não ficarão vazias quando o Espírito Santo de Deus tomar você para ganhar almas nessa cidade. Segunda, ser testemunha. Ser testemunha é conter conhecimento concreto dos fatos. Terceiro, a multiplicação da igreja. E o Senhor acrescentava diariamente o número daqueles que ia sendo salvo. Isto é a finalidade do batismo com o Espírito Santo na tua vida. Quarto, falar com Deus sem qualquer interferência. E todos perseveraram. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em línguas está se santificando a si próprio, falando com Deus. Aleluia, quando você ora em línguas, você está sendo santificado e ao mesmo tempo você está comunicando com Deus. Pastor, mas eu não sei o que estou falando, mas eu te garanto que o Senhor, Ele sabe o que você está falando. Toda e qualquer manifestação do Espírito Santo é uma utilidade de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que tiver utilidade. Em outras versões, um fim proveitoso. Deus não te batizou com o Espírito Santo só para pular, falar em mistério, pular de um pessoal, fazer aviãozinho. Não! Você foi batizado com o Espírito Santo para ganhar almas, para propagar o Evangelho, para o crescimento da igreja. Esse é o maior objetivo pelo qual você foi batizado com o Espírito Santo. Conclusão, próximo. O batismo com o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus em nós. Para sermos testemunha, aspas para mim agora, tá, irmão? Aspas para mim, talvez você não vai concordar com o que eu vou dizer. O batismo com o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus em nós, para sermos testemunhas ocular de Cristo e poder falar com ênfase a mensagem do Evangelho, mesmo depois de 2.000 anos, nós continuamos sendo testemunha, mas nós não estávamos lá. Como somos testemunhas? Nós não vimos Jesus morrer. Nós não andamos com Jesus. Através do batismo com o Espírito Santo, você se torna testemunha para dizer em Cascais, para dizer nas ruas de Cascais, para dizer nas ruas de Portugal, que Jesus é, aleluia, a salvação para a humanidade. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E por vezes nós ficamos desanimados, é normal. Somos ser humano, acontece. Blackouts na nossa vida. E nós queremos parar. Quando Pedro sai na maior alegria, pregando a palavra, Pedro e João,
o coxo da Porta Formosa, levanta e anda. Ao invés da multidão, ou seja, da nação, glorificar a Deus, prenderam Pedro e João. Por isso que o Espírito Santo de Deus na tua vida é revestimento. Porque tem dias ruins que você precisa enfrentar. Eles foram presos. E a igreja estava reunida orando. Depois ele foi diante de Sinédrio. E eles perguntou, por que vocês, em que autoridade vocês fazem isso? Eu faço na autoridade de Jesus Cristo que vocês crucificaram. E eles chegaram na casa, Atos capítulo 4, versículo 31. Eles chegavam na casa onde os discípulos estavam reunidos. E diz a Bíblia que eles foram orar. Porque crente, quando está apertado, ora. Quer receber o Espírito Santo, ora. Quer ser batizado com o Espírito Santo, ore. E tendo eles orado, o lugar tremeu. Tremeu em Pentecostes. Tremeu em Atos capítulo 4, versículo 31. Tremeu quando Paulo e Silas estavam na prisão. Eu quero profetizar que aqui nessa manhã em Cascais o Espírito Santo pode fazer a mesma coisa. Aonde estiver um crente com o coração aberto nesta manhã, visita o Espírito Santo. Aonde estiver uma pessoa com o coração aberto, visita ela agora. Receba nesta manhã batismo com o Espírito Santo. Receba nesta manhã batismo com o Espírito Santo. Você que não é renovado há muito tempo, que já foi batizado e deixou de falar em línguas, receba nesta manhã renovo de Deus para a tua vida. Se eu fosse você, eu fechava os meus olhos. Feche seus olhos, feche. Feche os teus olhos, não deixe que nada te distraia. Oh, aleluia, o Espírito Santo está passeando aqui nesta manhã. O coração que está dando a oportunidade para Ele vai visitar. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa manhã. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar. Receba renovo do céu. Receba a glória do Eterno sobre a tua vida. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe